Olá, se você está nesse vídeo é porque você está pensando em fazer um grupo de adolescentes na sua igreja ou até você já tem, mas está aí perdido pensando qual o próximo passo. Então esse vídeo a gente vai fazer para saber como ter um grupo de adolescentes de sucesso na igreja e eu vou te explicar da forma mais simples possível, com um linguajar fácil de entender e vou te dar o passo a passo, tudo que você vai precisar fazer. Eu considero esse vídeo aqui como um curso, então se você puder pegar um papel e anotar o passo a passo que eu vou falando, vai ser muito bom para você, para depois você não precisar ter que estar voltando. E fica até o final, porque durante esse vídeo vai ter dicas preciosas, porque você não pode perder. Inclusive no final vai ter uma dica preciosíssima também, que eu estou deixando ali guardada. Mas vamos começar dizendo que você, líder, você precisa tirar tempo com Deus durante a tua semana, todos os dias, para que a tua célula tenha sucesso, porque as pessoas sentem quando a gente está ungido por Deus e quando a gente está seco, sem a unção de Deus. Por mais que você ame ao Senhor, você precisa da ajuda do Senhor, da unção dele. A gente chama de unção esse poder que ele te dá para você fazer a obra dele. E você tem isso quando você se aproxima de Deus. Então tem aquele grupo de pessoas que amam a Deus, já tem a salvação, já tem a garantia que vão estar lá no céu, mas tem aquele grupo de pessoas que tem isso, mas também tem a unção, que é a preparação para você fazer a obra. Então busque essa unção, gaste tempo com Deus durante a semana. Na verdade, você tem que ter, isso não é nenhum gasto, isso quando você investe uma coisa, a gente chama de investimento. Esse é um investimento, você passar tempo em oração com Deus. Então faça isso, porque é o Espírito Santo que vai te capacitar. Então, a primeira dica, na verdade, foi essa que eu dei. Então, a segunda dica é não tente imitar ninguém para você fazer a tua célula, fazer o teu grupo, PG, GC, clã, seja lá qual o nome que vocês chamem. Seja você mesmo, não imite ninguém. Porque cada pessoa tem o seu jeito de ser, inclusive tem até um vídeo aqui no canal falando como servir Deus com autenticidade. Eu te sugiro você ir lá assistir, que também vai te ajudar bastante, que é você saber usar o teu jeito de ser, que Deus te deu, para fazer a obra dele. Então, de repente, você é uma pessoa mais séria, seja mais sério, só que use ali os passos a passo. Se é uma pessoa mais engraçadona, seja assim como você aceite que Deus te fez assim, com essa personalidade assim, e sirva assim. Outra coisa importante também é que precisa, isso aqui é uma terceira dica já, você precisa transmitir a paixão que você sente por Jesus Cristo, porque as pessoas elas sentem isso quando você fala com paixão, sabe? Às vezes você tá ali pensando, por que os adolescentes não gostam de Deus? Eu queria que eles sentissem aquele fogo que eu sinto. De repente você precisa transmitir isso, é a paixão com que você fala. Então, quando eles virem isso em você, eles vão ficar mais animados, eles vão ter uma referência. Então, de repente, às vezes até o jeito que você está falando está passando uma impressão errada. Então, quando você vai falar, fale para eles o tanto que Deus mudou sua vida, o tanto que isso alegra o seu coração, o tanto que isso transforma a paz dentro da sua casa. E quando você pensa em Deus, você fica extremamente feliz, que isso é a razão da tua existência. Quando eles virem isso, eles vão sentir esse amor que você sente por esse Deus maravilhoso. Eles vão querer servir esse mesmo Deus. Outra coisa, essa geração de adolescentes que a gente está vivendo agora, na atualidade desse vídeo, a gente está aqui em 2025 fazendo esse vídeo, essa geração a gente chama geração alfa, que nasceu entre 2010 e 2025. Então, eles entendem quando uma pessoa é fake e quando uma pessoa é real. Então, seja real nas tuas palavras, no que você fala. E o que é o real de você? É você um cristão de verdade, porque senão você nem estaria nesse vídeo. Pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo até agora são pessoas que servem a Deus, amam a Deus de verdade. É isso que eles precisam ver em você. Outra coisa, essa dica que eu vou dar é muito importante, porque muitas vezes a gente comete esse erro. Eu mesma já cometi várias vezes esse erro e tive que parar, porque eu entendi que era uma coisa que estava prejudicando o meu ministério com adolescentes, que é parar de criticá-los por eles serem dessa geração alfa.
Então essa dica que eu tô dando, na verdade, ela serve para qualquer geração. Todas essas dicas que eu tô dando aqui, se você for assistir ali em 2050, ainda vai estar servindo essa dica, porque quando a gente tem a mudança de uma faixa de geração para outra, existem mudanças de comportamento, mudanças de mentalidade, a mudança na sociedade. Então tudo isso influencia. É só você lembrar quando você era adolescente, os seus pais ficavam falando, na minha época, a gente fazia assim. E aí eles criticavam você pelo jeito que você era, pelas coisas que a gente fazia lá quando a gente tinha nossos 15 anos de idade. As músicas que a gente gostava de escutar, as dancinhas que a gente gostava de fazer, as coisas que eram realistas, que eram boas, legais pra gente, era totalmente diferente da geração anterior. E nessa é a mesma coisa, gente. Eu sei que é difícil, eu compreendo você. É difícil a gente ficar vendo aqueles adolescentes o dia inteiro na frente do celular, vendo vídeo, atrás de vídeo. Mas, gente, entenda, essa é a geração deles. Você não vai conseguir conquistá-los criticando eles. Porque é do mundo deles, é uma coisa que você não muda do dia para o outro. Existe uma questão de maturidade, uma questão de tempo, uma questão de trabalho de formiguinha, para que eles possam entender, compreender outras coisas mais profundas da vida e assim ir mudando. Não foi assim com você também? Até hoje você não está mudando, até hoje tem coisas que você olha de 10 anos atrás e você pensa, gente, como é que eu era capaz de falar daquele jeito, como era que eu era capaz de vestir aquela roupa, como é que eu era capaz de ter tido aquele tipo de comportamento, e hoje você não tem. Imagine para eles que ainda tem 15 anos de idade, às vezes até menos, a experiência deles é muito pequena. Então quando vocês estiverem com ele, não fiquem criticando eles, ninguém gosta de ser criticado. Quando você quer incentivar alguém, você anima a pessoa, é o contrário de crítica. Quando você quer que alguém faça uma coisa pra você, você elogia a pessoa. Sabe quando seu filho tá na sua casa, você quer que ele faça um suco pra você, você quer que ele passe um café, você fala, nossa filho, eu amo quando você faz um café, é tão gostoso o café que você faz pra mamãe e pro papai. E aí ele vai lá e faz. Agora, se você fala que é menino preguiçoso, sempre tem que tá pedindo para fazer café, porque eles ficam o dia inteiro na frente do celular, você acha que o celular vai te alimentar? Provavelmente ele vai fazer cada vez menos café para você se ele não parar de fazer de vez. Vocês entenderam? Fez sentido para vocês? Pegaram a ideia aí? Outra coisa, deixa eu te pedir, inclusive se tem alguma situação que você já passou de você elogiar alguém e aquilo serviu de bom, escreve aí no comentário para que você possa dar mais ideias para as pessoas que estão assistindo aqui, coisas que você fez no teu ministério que incentivou os teus adolescentes através das suas palavras. Porque o reino de Deus, gente, ele tem muito essa questão com palavras. Não sei se você já percebeu. Deus, ele dá muito valor para as palavras que saem na nossa boca. Palavras de bênção, palavras de maldição. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar para os nossos adolescentes. Se você falar, você não vai dar em nada mesmo na vida, você está lançando uma maldição para ele. Essa geração é uma geração que não presta. É uma geração que vão ficar tudo perdido quando for adolescente. Quando for adulto, você está lançando uma maldição para eles. Então tente exercitar a falar o contrário. Essa geração é uma geração forte. A Bíblia fala que vocês são uma força. Então se vocês têm força, eu também acredito que vocês têm a capacidade de levar esse ministério muito mais adiante do que a gente levou até agora. E acredite nisso e faça que isso aconteça, porque você precisa acreditar antes de fazer, tá bom? Próxima dica, você tem que entender as questões dele, compreender as questões que são importantes para eles. Você precisa entrar no mundo deles. Às vezes você está dando exemplos ali no teu grupo de célula que eles são muito longe da realidade dos seus adolescentes e vai se tornar um assunto chato para eles. Eles não querem falar lá sobre o futuro de uma vida que eles ainda não vivem. Então, é claro que a gente precisa misturar um pouquinho de experiência do futuro, claro, a gente precisa ensinar eles, mas no geral traga assuntos que são da realidade deles. O que é a realidade deles? Eles se importam ainda com falsidade nas amizades, com identidade, com timidez, com a roupa que eles se vestem, com o tipo de ambiente que eles frequentam, o tipo de palavras que saem da boca deles. Esse tipo de coisa é mais atual, namoro,
a questão de identidade, como eles se veem na sociedade, como que Deus vê eles. Isso é mais pertinente ao assunto deles. Então você pode, a Google tá aí para você fazer um monte de pesquisa sobre quais são os assuntos pertinentes para um adolescente. De repente a dúvida dele, a questão da vida dele, é porque ele não consegue passar de ano. Ele sempre reprova. Ele é uma pessoa que os pais dele frequentemente brigam, e ele vive uma situação de caos. De repente a situação de estar sendo cobrança, tendo muita cobrança, e aí você pode trabalhar esses temas, a cobrança. É claro que você vai usar esse tema de uma forma que leve o reino de Deus para a vida deles, né? Eu não estou falando que você tem que concordar com tudo que eles pensam, mas você tem que pegar o assunto, mesmo que seja um assunto que você veja que eles estão errados, mas pega aquele assunto ali e trabalha ali dentro daquele assunto e com amor e carinho leva eles a pensar sobre aquilo. E dentro disso, gente, é importante que você permita com que eles conversem na célula, que eles falem, porque ficar numa célula que só você fala é muito chato também, né? Você não está ali para pregar, você está ali para criar um ambiente onde vocês vão aprender juntos. Então, assim, eu já vou dar uma dica importante, que célula de adolescente, ela tem um pouco de bagunça, inclusive de pré-adolescente também. De repente seu grupo é mais jovem, tem ali entre 11 e 12 anos. Então, é uma época em que eles sorriem muito, tudo pra eles é engraçado, tudo pra eles é graça, eles gostam de ficar de fofoquinha, de jogar papel um no outro. Você não pode se importar com isso, isso é saudável. Se sua célula está tendo isso, significa que eles estão felizes de estar ali. Então não fica tentando controlar muito, mas tem que ficar tudo quietinho, tudo certinho, assim. Eles não gostam disso. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que conversar com eles antes, ali, falar com eles. Esse ambiente aqui, gente, é um ambiente em que vocês podem serem vocês mesmos. A gente vai ter, mais na frente eu vou dar um próximo passo para te ajudar a controlar aí mais essa bagunça, né? Mas o que eu tô querendo dizer é, deixe eles serem adolescentes, deixe eles serem pré-adolescentes, deixa ter um pouco de bagunça, seja um pouco menos rígido, menos inflexível, tá? Tem gente que fala mais alto, tem gente que sorri mais espalhafatoso, tem menina que é mais tímida, tem outras que vivem passando a mão no cabelo e rindo das coisinhas que os outros falam. Aceite isso, entenda que isso é do mundo deles. Se você esperar que eles fiquem quietinhos que nem um adulto, você vai se frustrar, tá bom? E a próxima dica, eu gostaria que você anotasse aí, porque eu já me perdi nos números das dicas. E, gente, tô olhando aqui na minha colinha, eu tenho um monte de dicas, uma mais importante que a outra, você não pode perder. Anota aí. Próxima dica, se interesse na vida deles. Você precisa se interessar, porque isso mostra amor. As pessoas, elas enxergam amor na tua atitude. Quando você chega, você pergunta como é que foi a semana deles e você realmente escuta a resposta, sabe? Você realmente se interessa em saber. De repente ele tá mais triste, você pergunta, mas você tá bem? Aí eles vão contar uma história ali. Pra você talvez nem é uma história interessante de como que eles fizeram uma prova e que a prova foi difícil, que passaram a semana ali e a mãe mandou lavar a louça e aí ele não quis lavar a louça e por conta disso ele deixou de estudar. Pega e ouça isso, se interesse, fala, é mesmo, tu não conseguiu tirar uma nota boa, mas por quê? Por que tu não foi então estudar? Mas por que tu não lavou a louça antes? Sabe, tipo, interaja com ele, deixa ele ver que você está se interessando, porque isso é amor de Deus na vida das pessoas, eles precisam se sentir amados por você. Muitas vezes você também percebe isso, até no grupo dos adultos na igreja, você, é ruim, né, quando você chega para conversar com alguém e você vê que a pessoa gosta que você escute ela, e ela fala e você escuta, mas na hora que você vai falar, a pessoa fica ali olhando para o outro lado, fica aérea, ou você percebe que ela tá só mas não tá interessada. Então, se interesse. Próxima dica, anota aí no papel para você não perder. Agora, gente, tudo que eu falei até aqui, a gente falou sobre questões mais do tratado com eles, a forma como você vai tratar, a forma como você vai se enxergar, a forma como você vai se comportar. Mas a partir de agora a gente vai falar de uma parte mais prática, do passo a passo mesmo, como é que você vai fazer em cada momento do seu encontro, tá bom? Então, primeiramente, você tem que organizar um lanche antes. Organize um lanche, tem que ter um lanche no teu encontro de adolescentes.
Porque, gente, esse era o modelo que Jesus fazia. Jesus sempre trazia lanche, trazia peixe, trazia pão, trazia água, trazia açúcar, ele trazia tudo. A gente segue o modelo de Jesus, porque o partir do pão, gente, ele traz união, ele traz uma conexão. Quando você come com a pessoa, é uma forma de conexão, é uma forma da pessoa se sentir parte, se sentir mais à vontade, se sentir feliz, se sentir querido, se sentir suprido. Então, não deixe de fazer isso. Você pode fazer uma escala com o seu grupo. A cada semana, 2 pessoas vão trazer o lanche. O lanche pode ser uma coisa simples, não precisa ser nada, não exija nada assim super caro, porque você não pode exigir uma coisa muito pesada para eles. Eles ainda são adolescentes. Então, pede para eles levar um bolo, um pão de queijo, um suco de pacote ali. E é isso mesmo, o adolescente também não é muito exigente para lanche. E faça uma escala. Eu aqui no meu grupo, eu faço uma escala com os próprios pais deles. Ó, digo, essa semana vai ser o fulano e fulano. Porque, por enquanto, eu não quis ter acesso ao WhatsApp deles, porque nem todo mundo tem WhatsApp. E às vezes nem é legal também estar tendo esse contato WhatsApp com WhatsApp. Não é todo lugar que faz assim, né? Então você pode ter um grupo com os próprios pais deles para organizar essa questão do lanche. E você precisa preparar com antecedência a tua lição, deixar ela preparadinha e também essa questão do lanche, né? Para quando você chegar lá, isso já está pronto. E aí, primeira coisa, quando você chegar lá, você vai cumprimentar as pessoas, vai ter um bate-papo ali rápido, bem rapidinho mesmo, só para você perguntar como é que foi a semana deles. É importante que a tua reunião tenha no máximo 1h30. Esse é o tempo ideal, para mim é o tempo ideal. Não passe disso, não passe de 1h30, vai ficar chato, vai ficar massivo e os pais não vão deixar mais eles irem. Se você passar de 1h30 vai ficar muito tarde, os pais não gostam disso. Então você precisa ser cravado nessa questão de horário, porque senão você pode também acabar perdendo a confiança dos próprios pais, né? E você precisa trazer os pais para junto. Então se você falou, ó, vai começar às 7h30 da noite, vamos dizer que à noite a tua reunião termina às 9h. Não passa disso, ó, 9h você pode ficar aqui, você pode estar aqui na porta que seu filho já vai estar pronto. Eu gosto de terminar até minha reunião uns 15 minutinhos antes, sabe? Para deixar eles bater um papinho ali. Então, uma reunião de 1h15 é ideal. Aí você deixa aqueles últimos 15 minutos para eles fazerem a baguncinha deles. E é também para você ir lá, eu sempre levo eles na porta, tá? Não deixa eles sair da casa e ir pra rua e você não vê se ele entrou no carro do pai deles. Tenha esse cuidado, porque você sabe que o mundo é mau, tem gente mal, acontece muito acidente por aí, muita coisa ruim, né? A gente não vai citar aqui para não ser o YouTube não acabar privando aqui esse vídeo, mas assim, leve o adolescente até a porta, veja ele entrando dentro do carro do pai e da mãe. Então, eu começo a reunião então com conversar com eles bem rapidinho, coisa de 5 minutos. E aí a gente vai pro lanche. Eu gosto de começar com um lanche, porque a minha reunião é à noite com eles, eles chegam com fome. Então eu já mato logo ali o lanche, e aí você não precisa depois eles ficar reclamando que tá com fome. Mas assim, tudo que eu vou falar aqui você pode adaptar, de repente se você quiser que seu lanche seja por último, pode ser também, né? Eu gosto de fazer no início. Antes do lanche, gente, você tem que orar. Faça uma oração, agradeça pelo lanche, agradeça pelo estudo. Fale, Senhor, obrigado por esse estudo de hoje. Te pedimos que o Senhor nos ensine. Então faça essa oração junto com eles e aí você agradece o lanche e faz o lanche. Então, passado isso, aí você vai começar de fato a fazer o PG, que é um próximo passo, que é a dinâmica quebra-gelo. Então eu já falei, né? Você vai começar... você vai preparar a sua lição antes e o lanche antes, na semana, já durante a semana. Depois você vai fazer o quebra-gelo com eles, né? Conversar com eles, perguntar, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Depois você vai fazer uma oração e depois vocês vão fazer o lanche aqui, segundo essa organização que eu tô passando para vocês. Então, lembrando que o lanche você pode deixar para depois. Então, 1, 2, 3, 4, já dei 4 passos. O quinto passo, faça uma dinâmica logo depois ali do lanche. Você vai começar com a dinâmica. Gente, dinâmica é assim, perfeito. Você não pode deixar de fazer, tem que ter, sempre, 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 sempre. Porque você vai conectar eles, chamar a atenção deles e vai reforçar o assunto. Porque a dinâmica tem que ser de acordo com o tema que você vai passar.
Gente, tem muitas dinâmicas aí no Google para você pesquisar, no YouTube, TikTok, seja lá qual for a rede social que você usa. Tem várias opções de dinâmicas, umas mais caras, outras mais baratas, mas assim, solte mais a mão, invista mais nesse ministério, gaste um pouco mais de dinheiro para fazer a dinâmica. Tem dinâmica, nem precisa gastar tanto de dinheiro, você faz ali com um copo descartável, mas invista, né, em dinâmica, né? Leve assim o material que precisa levar. A dinâmica não precisa ser muito longa, mas ela vai servir também para ajudar a quebrar mais o gelo. Ela vai servir para fixar a mensagem, vai servir para deixar eles mais desarmados. Eles vão sorrir, porque geralmente as dinâmicas são engraçadas, né? Eles vão achar engraçado, eles vão falar o que eles pensam e vai ser assim um momento de graça. Na minha dinâmica, isso não é obrigatório, isso que eu vou falar, mas eu gosto até de dar um prêmiozinho para eles. Eu sempre levo um house, porque eu não tenho muito dinheiro, né, gente? Então a gente tem que se virar como pode. Então eu levo um house daqueles que tem vários bloquinhos, sabe? Eu falo, quem acertar aqui nessa dinâmica, que o prêmio vai ser um bloco de house, um pedacinho, né? E aí eles vão acertando, eu vou distribuindo o house, que é bem baratinho, né? Não gasta quase nada. Então, assim, você pode usar várias coisinhas assim, e que são pequenas coisas que fazem a dinâmica ficar assim bem divertida, bem dinâmica. E aí depois da dinâmica que você vai direto pro tema, né? Então a gente vai começar o tema. Aí, gente, uma coisa que eu gosto de explicar para eles antes de começar a explicação é falar assim, olha, gente, a partir de agora a gente vai começar a explicação do tema. Aqui nessa célula, vocês podem conversar, vocês podem rir, vocês podem bater papo, mas tem duas coisas que eu não aceito que vocês conversem, porque são coisas muito sérias. É ficar batendo papo, de conversa aleatória na hora da explicação, isso não pode, e nem na hora da oração, não pode. Todos os outros momentos pode. Nesses dois, os únicos, não pode, combinado. E eles, gente, se você explicar isso para eles, eles vão atender. Porque quando você não explica, você só espera achando que é óbvio. Para eles não é óbvio. Você tem que pensar que eles são pessoas ainda que estão em processo de aprendizado, eles ainda estão em processo ali da formação do caráter deles, então eles não entendem muito bem essas coisas. Às vezes eles têm uma pequena noção, mas precisa ser ensinado e reforçado. E aí você explica tudo bem, eles tudo bem. Aí você pode também até dar um passo a passo do que vai acontecer. Eu faço isso com os meus filhos pequenos, mas com eles serve e serve até com adulto também. Você falar assim, ó, a gente vai fazer a nossa reunião hoje, vai ter explicação, vai ter isso, depois vai ter isso e aí acaba. Beleza? Então a gente vai seguir esse passo a passo, que aí eles já sabem o que vai acontecer, eles não ficam eufóricos. Então, vamos começar o tema e aí é a próxima coisa que você tem que anotar aí, como é que você vai dar esse tema. O tema, gente, ele precisa sempre estar baseado num versículo. E é uma coisa que você precisa passar versículo para eles. Você precisa levar a sua Bíblia para eles verem. Gente, eu vou até pegar a minha aqui, ó. A Bíblia, apesar da gente ter ela no celular, você precisa ter ela física em mão, porque o visual, gente, ele influencia muito a pessoa. A nossa arma, ela tem que estar aqui a qualquer tempo, porque se o celular descarrega, acaba que a energia, eu não vou ficar sem a minha arma. Incentive cada um deles a ter a Bíblia deles e levar sempre. Então, quando você for usar, leva sempre a tua Bíblia e fala, ó, o versículo que a gente vai trabalhar, essa lição de hoje, vai ser o versículo do 1 Samuel 16:7. Vou pegar um exemplo, né? E aí a gente você já leva esse versículo escrito num quadro, porque você vai colocar eles para decorar. É isso mesmo. Esse é o próximo passo. Muita gente esqueceu, gente, aboliu essa ideia de decorar versículo. Gente, não faça isso, é muito triste. É muito, assim, a gente tem que seguir ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Você não pode deixar de fazer coisas que são extremamente cruciais para a vida de um cristão, que é decorar a palavra. Gente, é tão feliz quando você está triste ali e aí você lembra o versículo na sua cabeça e o versículo prega para você. E a palavra de Deus ali, ela começa... Não sei se você já viu um filme chamado Livro de Eli, que o mundo tá apocalíptico, acabou assim, não tem mais nada no mundo, queimaram todas as Bíblias e o Eli decorou a Bíblia toda, esse personagem, né? E aí ele reescreve ela toda da memória.
A gente não pode deixar que os nossos jovens esqueçam a palavra de Deus. Porque quando você estiver conversando com alguém, a pessoa estiver triste, você vai lembrar ela que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Ele. Você vai lembrar ela que todos os versículos que você lembra, que são especiais para você, foi que você decorou um dia. Você vai falar, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o único filho dele por você. Você vai lembrar ela que não existe nada que pode separar ela do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nada poderá separar ela do amor de Deus. Gente, tudo isso é versículo decorado. Então, você vai usar estratégias para eles decorarem o versículo. Gente, não é chato, é super engraçado. Tem uma estratégia que eu vou passar aqui para vocês. Você pega um quadro branco, e é por isso que você vai precisar investir no seu ministério. Isso não é gasto, é investimento. Olha o tanto de dinheiro que Deus te deu. O mínimo é você tirar um pouco para ele, né, gente? Pelo menos isso, pelo amor de Deus. Compra um quadro aí de pincel atômico ali para os seus adolescentes. E aí você vai escrever, antes de começar a aula, você vai escrever o versículo naquele quadro. Aí você vai botar eles para ler, ó, o versículo que a gente vai trabalhar hoje é esse aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos ler todo mundo junto. E aí depois você vai falar assim, ó, eu trouxe um house aqui, eu trouxe esse house, e quem conseguir decorar até o final, sem precisar ler, vai ganhar o prêmio que é um house aqui. Isso é um incentivo, mas se você não quiser fazer isso, tudo bem. Se você falar só para eles o prêmio de ser a pessoa que vai decorar até o final, eles já ficam animados também. Então você vai apagar algumas palavras daquele versículo, só algumas, né? E aí, vocês conseguem lembrar o que estava escrito aqui? Vamos lá, todo mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira, blá, 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 blá. Então vamos apagar mais algumas palavras, e você apaga várias, assim, bem aleatórias, e aí depois no final você fala, agora um por um, eu quero que cada um que quiser, né, opcional, se você quiser ter ali a oportunidade de ganhar esse prêmio maravilhoso, que é esse bloco de house aqui, que é caríssimo, viu? Não é todo mundo que tem não, ele é partículas de pedras preciosas dentro dele. Brincadeira, né, gente? Mas é só para eles entrarem na gaiatice, né? Você não tá mentindo, você tá fazendo uma brincadeira. Deus entende isso. Aí eles vão lá e cada um vai falar o versículo, né? Aí eles entram, gente, numa brincadeira. Eles começam com graça. Não, tá, eu vou acertar. Aí vai lá, um fala direitinho, o outro fica ali. Aí no final ele consegue. Mas eu sempre dou a oportunidade de todos eles acertarem. Às vezes quando tem um que tá tendo dificuldade, eu falo assim, ó, o fulano ali vai te ajudar e vocês dois vão ganhar também um prêmio. Mas assim, eu sempre crio um ambiente leve para eles. Por acaso você vê que tem um mais tímido, que ele não quer falar, não força, gente. Eu já cometi esse erro de forçar a pessoa a fazer e criou um clima pior, sabe? Então fala, não, você tem que fazer assim. Não, não força, tá? Não quer fazer, beleza, ó, se você se sentir mais à vontade depois você pode falar. Mas vamos pro próximo. Aí se ele quiser falar no final, deixa ele falar, não precisa você se importar com isso, né, gente? Então aí você cria um ambiente ali bem legal para os seus adolescentes. E o próximo, vou olhar aqui na minha colinha, a gente já falou sobre a dinâmica, né? A gente falou sobre explicar o que vai acontecer no encontro, a gente falou sobre fazer o tema, decorar o versículo e agora você vai para a explicação do tema. E aí você vai fazer uma conversa com eles, você vai explicar o tema bem rapidinho. Gente, o tema não precisa ser super longo. É assim, ó, é uma coisa bem objetiva e direta. Por exemplo, a gente vai falar hoje sobre como Deus vê o coração do homem, não a aparência. Então, a gente vai falar sobre aparência. Você já se sentiu julgado pela sua aparência? Deixa cada um falar. Mas você quer falar alguma situação assim que pra você assim foi a pior? E você já julgou a aparência de alguém? Por que será que a gente faz isso? E você deixa eles falarem. Mas vocês estão conseguindo entender que Jesus, ele não olha a aparência, ele olha o coração. E a gente precisa se parecer mais com Deus. Então, quando você for olhar alguém, por mais que você não vai com a cara da pessoa, tente olhar o coração da pessoa. Não fica julgando pela aparência. E aí, ou você pode ali trabalhar diversos temas, né? Eu tô dando um exemplo aqui, você pode trabalhar diversos temas ali em cima da aparência. Você pode falar para ela, olha, você não pode viver de aparência, porque Deus não quer que você pareça só, Deus quer que você seja. Mais importante ainda é que você seja. E quem que você é? Você não é um cristão? E quando você está ali na escola, você parece ser um cristão? Você é um cristão por dentro? Ou você está parecendo, está com aparência, ou dentro do seu coração, de repente por fora você está com aparência de cristão, mas por dentro o teu coração não está naquilo, sabe? Entende? Tem várias coisas que você dá para trabalhar ali
mas é importante que você deixe eles conversarem, que isso seja uma roda de conversa, né? E tem um tema limitado, você vai pegar essa 1h15, 1h30, né? Mas é bom que seja até 1h15 para sobrar esses 15 minutos no final, para você se despedir deles. Pega essa 1h15 ali e você vai dividindo mais ou menos no tempo que você quer usar para cada situação. Hoje para mim é uma coisa mais assim, até é uma coisa assim natural, eu não fico mais olhando tanto no relógio porque mais ou menos eu já tenho uma ideia, mas se você ainda não tem essa ideia, nos primeiros momentos, nos primeiros encontros você vai ter que cronometrar assim no relógio. Olha, agora eu vou ter 15 minutos para passar a mensagem, que geralmente é esse tempo, uns 15, no máximo 20 minutos ali para você passar uma mensagem, né? E aí você pode pensar, hoje eu quero que a mensagem se estenda por 25 minutos, enfim, né? Você pode fazer essa variação. Depois que você faz ali a conversa com eles, né? Você vai fazer, eu lembro que eles, beleza. A gente vai passar esse ensinamento bíblico. E junto, gente, com o ensinamento bíblico, é muito importante você lembrar que eles precisam ir para a igreja, né? Tem muito adolescente hoje, gente, que às vezes eles têm dificuldade até em casa de ter um incentivo dos pais para ir para a igreja, né? Infelizmente isso acontece, às vezes os próprios pais não querem ir na igreja, faltam bastante. Você precisa incentivar o seu adolescente a ir para a igreja, porque é lá na igreja que ele vai aprender mais da palavra de Deus, ele vai cultuar junto com a igreja. A gente tem que lembrar do avião, a igreja, o encontro de adolescentes é uma asa do avião, a igreja é a outra asa. Então um avião não anda sozinho com a asa só. Então lembra sempre eles que a igreja é um local que eles têm que ir e incentive eles a ir. Mas não é assim dando opção, seria tão bom se vocês fossem para a igreja um dia, se vocês quiserem, vão. Não, é dizendo assim, gente, vocês precisam ir na igreja. Eu gostaria de ver vocês na igreja. Então, próximo encontro, bora? E assim, claro, você não vai forçar ninguém a ir à igreja, porque uma vez que você faz a chamada, a decisão fica com eles, né? Então você tem a obrigação ali de falar que eles precisam ir para a igreja, eles devem ir, você espera e tem expectativa de encontrar eles lá. Próxima coisa que você tem que fazer enquanto você está ali fazendo, explicando nessa roda de conversa e falando sobre o tema, você vai contar um breve testemunho sobre aquela conversa. Gente, testemunho é uma coisa maravilhosa para você fixar uma mensagem. E às vezes a pessoa talvez nem vai lembrar da tua mensagem, mas vai lembrar do testemunho. Quer ver? Lembra aí de um testemunho, uma coisa que impactou a tua vida. Você com certeza lembrou muito rápido, porque o testemunho vem mais rápido do que a pregação, você sabia? Às vezes, tu lembra qual foi a pregação do último domingo do teu pastor? Agora, você lembra do testemunho impactante do missionário na África? Provavelmente você lembrou do testemunho impactante. O testemunho, gente, é nada mais do que contar uma história que aconteceu na tua vida ou na vida de outra pessoa que ela teve com Deus. Isso a gente chama de storytelling. Tem até um vídeo aqui no canal também, procura aqui, tem vários vídeos no canal sobre evangelismo. Tem um vídeo só falando como evangelizar com storytelling, que é a arte de contar história, mas não é qualquer historinha, a história dos 3 porquinhos. É como você vai se comportar quando você for contar o seu testemunho. Você precisa aprender a falar isso. Se você não tem um testemunho assim em relação àquela história, aquele tema que você está passando para eles, você pode pegar o testemunho de uma outra pessoa. Vocês sabiam que teve uma missionária que ela foi para a África, e isso aconteceu de verdade, né? E ela chegou lá, não tinha comida, a comida tinha acabado, ela tinha levado um pouquinho de macarrão só. E naquele molho ali, ela olhou para aquele tanto de criança passando fome e ela falou: o Deus da Bíblia, ele ainda é real e ele vai fazer essa sopa multiplicar. Enquanto ela ia orando e mexendo na sopa, a sopa começou a crescer, gente. Todas as crianças comeram naquele dia. Essa é uma história que marcou muito a minha vida e com certeza toda história que você contar vai marcar a vida deles. Pegue sempre testemunhos relacionados ao tema. Não se prolongue no testemunho. Você viu que eu contei esse testemunho aqui bem rápido? Pega um testemunho, leva ali 1-2 minutos para contar ele. É só para reforçar, é só para dar aquela descarga de fé. Sabe quando você tá sem fé e vem uma pessoa e faz... E aí você fica cheio de fé. Aí você pensa, cara, eu quero servir esse Deus. Esse Deus é poderoso. E o próximo tema
Depois que você conta o testemunho, você vai fazer o louvor. E aí, quando você for fazer o louvor, tenta levar uma letra impressa no papelzinho para que eles leiam, né? De repente, se você usa a televisão, o data show, você pode levar o data show, fazer na televisão ali, se a pessoa consegue passar. Mas sempre tem a letra junto, porque tem muita gente que não conhece a música. E aí você bota ali o nome do artista, porque você já influencia eles a eles seguirem aquele artista específico que você quer que eles conheçam. Você pode usar um louvor que já passa na igreja para ajudar também eles a estarem aprendendo as músicas, os louvores que são cantados na igreja. Mas eu sempre penso em pegar assim uma referência de um artista para eles seguirem, porque a música e as referências artísticas falam muito com os jovens. Você pode ter certeza que quando você era adolescente, você escutava bastante artista, talvez até mais que hoje, e você sabia o nome deles, sabia tudo sobre a vida deles, com quem que eles eram casados, se eles tinham filhos, e por que eles fizeram aquela música, e você pegar referências boas, o mais próximo assim possível da idade deles ali, que sejam boas referências, vai ajudar a consolidar a fé deles. Então sempre leva um testemunho e também invista aí na letra da música. Depois que você terminou isso, você vai fazer depois que você falou do louvor, né? Você vai finalizar com 2 passos, né? Você vai finalizar primeiro pedindo para eles sobre, gente, como é que está o jovem alvo de vocês? O que é jovem alvo? É uma pessoa que o seu adolescente está orando para que se converta, um amigo dele, um colega da sala de aula, um primo, um parente qualquer, né? Você vai incentivar que os seus adolescentes tenham sempre um amigo alvo, né? Eles precisam ser incentivados e ensinados a evangelizar. Porque se você só falar para eles, fale de Deus para os seus amigos, vai ficar muito no ar e provavelmente eles não vão fazer. Então você tem que falar para eles como é que se faz. Então você vai pensar em alguém, você vai passar ali um mês, todo dia, orando por essa pessoa. E toda semana que você estiver com eles, você vai falar quem que orou todo dia aqui pelo jovem alvo, eles vão levantar a mão. Se vocês tiveram alguma dificuldade para orar pelo jovem alvo, vocês estão conseguindo perceber alguma coisa de diferente ali? E aí, gente, eu não quero entrar aqui especificamente nessa área do jovem alvo, você também pode pesquisar sobre isso, porque é uma estratégia de evangelismo, é uma estratégia de fazer amizades, né? Então, de repente eu posso fazer um vídeo só sobre isso, se você quiser. E se eu perceber que tem um comentário aqui no vídeo falando sobre o jovem alvo, então eu já vou entender que esse é um assunto que para você é importante. Então escreve aqui, por favor, faça um vídeo do jovem alvo, que aí eu já preparo já pro próximo vídeo pra gente postar. Então, jovem alvo, você vai perguntar para eles que é a forma deles evangelizar, né? Então vai ter ali um momento que eles vão orar, depois você vai perguntar, vai ter um momento da prática, né? Então, depois que você perguntou do jovem alvo, é bem rapidinho, esse momento é só um momento de pergunta, né, gente? Você só vai checar se o jovem alvo tá tudo certo. E aí você vai finalmente finalizar com um momento de oração e de testemunho. Você vai perguntar se alguém tem um testemunho, alguma coisa boa, ou de repente não tão boa, mas que queira testemunhar que aconteceu na semana, para que vocês possam se alegrar, se encher de fé, ou para que vocês possam orar. Né? Então vocês finalizam orando por todo mundo, orando. Gente, assim, não menospreze os pedidos de oração deles, porque vem assim pedidos variados. Vem pedido para o cachorro que está doente, para passar na prova, enfim, né, para acordar mais cedo, para você ficar mais inteligente, para lembrar, sabe? Eles pedem coisas que é muito do mundo deles. Então, entra no mundo deles e deixa Deus trabalhar ali. E ore por aquilo como se fosse mesmo uma coisa importante, porque de fato é. E aí, finalizou isso, gente. Agora eu vou para a parte aqui, aqui finalizou o passo a passo da prática, mas eu preciso dar umas orientações extras, porque isso que eu te falei agora é o que tu vai fazer normalmente durante a semana, mas você precisa fazer outras coisas durante a tua vida ministerial com eles. É uma coisa assim que volta e meia precisa acontecer esporadicamente. Não é toda semana, mas uma vez a cada 2 meses, uma vez no mês, de repente, dependendo da realidade dos teus jovens, da tua reunião, mas assim, não pode ser uma coisa que acontece raramente enfim, né? Tem que ser uma coisa um pouquinho mais frequente, né? Umas 4, 5 vezes no ano é bom, pelo menos, no mínimo. Então você vai
Você vai sempre sair com eles para fazer ações extras. O que são essas ações extras? São ações extra classe. Então, o que são essas ações? Você vai sair, gente jovem gosta de sair. Vai com eles lá na praça, vai fazer uma ação de evangelismo. Sabe aquele cartaz? Você tá doente, precisa de uma oração? Vem aqui que a gente vai orar por você, para que Jesus te cure. Escreve isso no cartaz, leva eles lá para a rodoviária, claro que com a autorização do pai deles, e faz esse momento com eles, explica para eles a importância. Você pode levar eles para fazer um acampamento, você pode levar eles para fazer um retiro. O retiro de carnaval é muito importante, um retiro assim que realmente vai reforçar a fé deles, leva eles para a natureza, para algum lugar assim que vai ficar marcante na memória deles. Gente, eles gostam demais disso, isso ajuda para criar lembrança. Sabe quando ele pensa na igreja, ele pensa, meu, era massa demais, era bom demais. Lá no futuro ele vai lembrar disso e ele vai querer isso pros filhos dele. Ó, até me emocionei aqui, gente. Eles vão querer isso pro filho deles, gente. Então é muito importante a gente fazer isso de um jeito bem feito, sabe? É importante você se dedicar a isso, porque você não tá mudando só essa geração, você tá mudando as futuras gerações. Pensa nisso. E o próximo aqui, ó. Eita, essa dica aqui é boa. Essa vocês precisam sair com elas daqui. Anota essa daí que eu vou falar, porque ela é muito boa. Foque nos que estão querendo. Gente, eu já vi algumas pessoas errando por focar em quem não tá querendo, sabe? Às vezes você tá num grupo ali e aí tem a pessoa ali tá querendo, não tá querendo nada com o grupo, falta demais, assim, não leva a sério. E aí você fica sofrendo por aquela pessoa, porque você tem muito amor pela alma dela e você queria que ela correspondesse. Mas você tá fazendo as coisas e ela não tá correspondendo. Então, gente, infelizmente, você precisa entender que essa pessoa tem a parcela dela de responsabilidade e que você não pode forçar ela a amar Jesus, porque às vezes não tá no tempo dela. Então você precisa focar em quem tá querendo, porque de repente aquela pessoa que tá querendo, ela tá sendo abandonada. Ela tá ali, tipo, dando muitos frutos, mas você tá ali gastando muita energia em quem não quer. Então comece a olhar mais para quem quer, porque a pessoa que quer, quando ela incendiar, não é uma pessoa só, às vezes é um grupo que quer, eles vão incendiar os outros. Eles vão incendiar as pessoas na escola deles. Incendiar, que eu tô falando, gente, é encher as outras pessoas de Deus, encher as outras pessoas de fé. O incêndio, ele se alastra porque ele encosta um no outro e aquele fogo se espalha. Então a gente tem que espalhar o fogo de Deus, porque Deus fala que Ele não quer pessoas mornas, Ele quer pessoas quentes. Então é disso que eu tô falando. Então você precisa incendiar, esquentar as pessoas que querem Deus. E assim, é claro, você vai distribuir a sua atenção para todos, mas você não pode deixar que os que não querem minem a tua energia. De repente você já fez tanta coisa aí e você está desgastado emocionalmente. Tenha cuidado para que isso não aconteça. Se reenergize em Deus. E essa é uma estratégia que serve não só para grupo de adolescentes, tá? Serve para tudo. Eu preciso me despedir agora de vocês, tenho que trabalhar agora, mas por favor, deixa o seu like, compartilha, pelo amor de Deus, compartilha isso com alguém que tem um ministério, compartilha com a tua igreja. Deixa eu falar uma coisa pra você, e esse material que eu tô te dando aqui, tem muita gente vendendo. Eu sinceramente, falando aqui de coração pra você, eu fiz esse canal com a intenção de dar conteúdos de graça, dar literatura de graça. Porque é muito triste como a gente vê que tudo hoje no mundo de Deus, no mundo cristão, não no mundo de Deus, no mundo cristão, tudo hoje você tem que pagar, tudo hoje é vendido. Assim, claro, eu estou generalizando tudo, não, mas a maioria. E a gente tem que se comportar diferente. Eu, pelo menos, eu quero que esse canal, ele não venda coisas para que o reino de Deus se espalhe. É de graça. E de graça eu ganhei, de graça eu dou. Então isso aqui é um curso, gente. É claro, eu fiz assim de um jeito mais amador, mas isso aqui é um curso que infelizmente pessoas estão vendendo por aí. E outra coisa, se você tem o objetivo de evangelizar, você sente isso forte no coração e também tem dificuldade,
Na descrição do vídeo desse canal tem material gratuito, literatura gratuita para você baixar o livro que eu mesma escrevi, chamado Evangelismo Prático do Dia a Dia. Como evangelizar normalmente do dia a dia. Não é aquele evangelismo que você faz uma ação na igreja, você vai distribuir cartaz, não é isso. É o evangelismo do dia a dia, é no teu trabalho, é na tua casa, é conversando com seus clientes, é esse tipo de evangelismo aí, que é o que mais funciona. Porque é o que você está falando todo dia com a pessoa, todo dia botando uma sementinha. Então esse material aí você pode conferir gratuito e aí você vai baixar e você vai ter no seu celular para você ler. Agora sim, você tem uma dificuldade de ler no celular, não gosta, prefere um livro físico, porque é mais fácil de ler, você lê a qualquer momento, não dói sua vista, e você ainda tem ali de coleção na tua estante. Você pode pedir esse livro na livraria e eles só vão te cobrar, porque esse valor é da editora, que ela cobra, eu não ganho nada com isso, e eles vão te cobrar o frete, a produção. Mas, gente, é um valor super acessível, tá? Ele só demora uns dias para chegar pelos correios, mas, assim, muito fácil de pagar. Então, tem lá na descrição do vídeo do canal também, tem um link se você quiser comprar esse livro, tá? E se você comprar, se você baixar, enfim, o que seja, compartilha, me marca. Eu tenho o meu Instagram, é Projeto Algo a Dizer, tá lá também na descrição do meu vídeo, me marca, porque eu vou ficar muito feliz em saber onde essa literatura chegou e onde esse conhecimento está se espalhando para que mais pessoas conheçam do amor de Deus. Um grande abraço. Eu esqueci de falar, eu me chamo Fabiane Santos. Tchau, tchau!